Botafogo tem definição aí para o ataque caso o Igor Jesus saia e tá avisando dois craques do futebol internacional caso o Igor Jesus venha sair do Glorioso. Vamos falar sobre isso. Além disso, vamos falar também sobre Arthur Jorge. Claro, temos atualizações, tem gente falando uma coisa, gente falando outra. Vamos falar sobre isso. Vamos falar ainda sobre a possibilidade de um treinador português que estava no Brasil esse ano, né, vestir a camisa do Botafogo, né, assumiu o Botafogo no lugar do Arthur Jorge. E vamos falar também sobre o goleiro John, que tem proposta do futebol inglês. Então, solta essa intro. Esse aqui é a Noite Gloriosa. Noite Gloriosa. Muito bem-vindos, meus amigos, uma ótima noite a todos vocês. Meu nome é Gabriel, é um prazer estar aqui mais um dia para atualizar vocês sobre o nosso Glorioso. E hoje vamos falar muito sobre alguns assuntos importantes. O Botafogo está de olho em craques brasileiros que atuam na Europa para vir para o ataque, principalmente caso o Igor Jesus venha a sair do Botafogo. O André Hernan também trouxe informações sobre o Arthur Jorge, trouxe novidades sobre o Arthur Jorge. Parece que tem aí um ruído de informações, uma parte falando uma coisa, outra parte falando outra. Vamos falar sobre isso. Vamos falar ainda sobre a questão de um técnico português que está livre no mercado, que estava num clube brasileiro, que tem muita gente sondando ele e o Botafogo pode ser uma opção. E vamos falar ainda sobre propostas que estão chegando para o goleiro John. Vai ser difícil o Botafogo segurar, hein? Vambora, vou colocar na tela a primeira notícia do vídeo de hoje, vem! Bom, John, né, o nosso baita goleiro, craque aí da Libertadores, craque do Brasileirão, agarrou muito, ele tem propostas aí do Manchester United e do Tottenham, e tá bom? Ambas equipes entram na briga aí pelo goleiro John do Botafogo. O Tottenham, que perdeu o goleiro italiano lá, Vicario, tá? Por fratura no tornozelo, e busca um substituto à altura, e o Manchester United tem interesse para ele disputar a posição com o atual goleiro titular. Além deles, o Bahia e também o Galatasaray são outros clubes que demonstram interesse no goleiro do Botafogo. O John, que foi muito importante, o Botafogo trouxe ele depois de uma boa passagem pelo Santos, boa passagem fora do país também, agarrou muito, substituiu bem o Lucas Perry, cara, foi um dos melhores do ano aí do Botafogo. E antes, quando estava só com a proposta do Bahia, do Galatasaray, ainda era tranquilo, né, o Botafogo segurar. Agora, com proposta da Europa, de níveis de futebol inglês, assim como o Manchester United, como o Tottenham, realmente fica um pouco mais difícil. Vamos ver quanto eles vão oferecer. Lembrando que o Botafogo hoje em dia tem grana, então pode aí buscar um valor melhor, um valor mais justo, e também uma reposição à altura. Lembrando que o Botafogo já está praticamente acertado com a permanência do Gatito. Além do Gatito, também está ali bem encaminhado com o Léo Link, do Atlético Paranaense. Então o Botafogo tem também o Raul no banco. Então o Botafogo tem bons goleiros avaliados pelo scout que podem suprir essa ausência. E também tem dinheiro caso, sei lá, no Carioca, viu que nenhum goleiro foi tão bem, dá para trazer um cara. O Botafogo tem uma gestão muito boa hoje em dia. Vamos esperar aí para ver o futuro do John. Outro futuro que está em aberto no Botafogo é a questão do treinador. O André Hernan, aqui jornalista, trouxe novas informações sobre o Arthur Jorge. Falou que o que disseram para ele é que não teve proposta do Al-Rayyan e que o Arthur Jorge pode permanecer no Botafogo. Então isso aí tá bem em dúvida ainda do que vai acontecer. O André Hernan do UOL falou em live no UOL o seguinte, ó: andei mandando mensagem para saber dessa história do Al-Rayyan. O que me disseram é que não teve proposta. O que teve foi uma procura, mas não agora. Não aconteceu essa semana nem depois do Intercontinental. Foi o interesse anterior. Então vamos ver aí qual vai ser essa questão, que a gente ficou sabendo aqui. Teve um estresse aí do Textor com o Arthur Jorge, que ele estava fazendo meio que uma forçação de barra para o Botafogo fazer uma reunião logo para renovar, que ele tinha interesse de um clube do Catar, inclusive estava indicando o Savarino para esse clube e tudo mais. Mas o André aqui trouxe outra visão, trouxe uma visão que não teve nada disso, foi um interesse antes do Intercontinental, que o Arthur Jorge ainda espera negociar com o Botafogo. Inclusive, ele ficou de atualizar aí em instantes essa questão aí do Arthur Jorge. Estamos aqui de olho para esperar, e você saberá tudo aqui no nosso canal, também no nosso site, todo lugar, Fogão do Meu Coração, tá bom? Então tá aí, estamos a um compasso de espera para saber qual será o futuro do Arthur Jorge no Botafogo. E vocês? Deixariam ele? Acho que não dá mais? Qual a sua opinião sobre Arthur Jorge e Botafogo? Deixa aqui nos comentários. Bom, dando sequência aqui ao nosso noticiário da noite, vamos falar sobre a possibilidade
já aqui no futuro, né? O Pedro Caixinha, que saiu do Red Bull Bragantino, ano passado fez um campeonato sensacional com o Red Bull Bragantino, ficou lá entre os 4 primeiros, se não me engano, 5 primeiros, enfim. Esse ano quase caiu, é bem verdade, porém o Red Bull Bragantino tinha um time muito inferior esse ano ao de 2023, e mesmo assim ele escapou do rebaixamento. Ele saiu, foi demitido aí do Red Bull Bragantino, e ele quer um projeto aí mais consistente. Inclusive teve proposta do Vasco, parece que o Grêmio está conversando com ele, mas ele a princípio não estaria muito interessado em criar algo mais consistente. O Botafogo encaixaria nesse perfil que o treinador procura. O Pedro Caixinha era um nome que já foi visado pelo Botafogo, era um nome que inclusive na época ali quase deu sequência ao trabalho do Luiz Castro, porém o Botafogo acabou indo para o Bruno Lage e tudo mais, mas é um nome que hoje em dia não é unanimidade da torcida. Muita gente critica, muita gente não sabe se é o ideal, acha que tem outros nomes melhores no mercado, principalmente que ele quase caiu esse ano, foi demitido e tudo mais. Porém, muita gente se apega também a 2023, que ele fez um milagre ali com o Bragantino, botou o Bragantino nas cabeças do Campeonato Brasileiro, que ele é um ótimo técnico, com um elenco, com um projeto de clube bom para ele performaria melhor. Você é de que time? Você concorda com o Pedro Caixinha? Aceitaria ele ou não? Bom, mas tá aqui, ele é bem avaliado dentro do Botafogo, tem ele e mais alguns outros nomes. Assim, cara, a gente chegou num nível que o Pedro Caixinha não é unanimidade na torcida, né? A gente estava num nível que o Pedro Caixinha seria rei aqui. Hoje em dia não é mais unanimidade, então muito bom saber que nosso corte está lá no alto, né? Nosso padrão, nossa nota de corte está lá no alto. Mas eu acho um bom técnico, tem outros melhores, é claro, mas eu acho um bom técnico, enfim. Como eu falei, eu não vou ficar julgando antes de acontecer. Confio nos scouts do Botafogo, vamos esperar as coisas acontecerem para a gente poder aí sim criticar ou falar qualquer coisa nesse sentido. Bom, para finalizar o vídeo de hoje, na verdade a notícia mais importante de hoje, né? O Medeiros trouxe aqui que o Botafogo fez sondagens pelos atacantes Gabriel Jesus do Arsenal e Richarlison do Tottenham. Ambos atacantes de seleção brasileira, atacantes que, jogaram a última Copa do Mundo e jogam em times grandes da Inglaterra. A negociação seria para repor uma possível saída de Igor Jesus, atual atacante da seleção brasileira. Então, assim, cara, parece que a tentativa do Botafogo por um ou por outro seria só em caso de saída aí do Igor Jesus, tá? Igor Jesus tem uma alta proposta. Não acredito que o Botafogo vá buscar os dois. Porém, o Botafogo sim realizou sondagem pelos dois. Isso mostra que o clube está preparado sim para repor uma possível saída do Igor Jesus, caso chegue uma proposta que o Botafogo não consiga aí, competir, tá bom? O Tiquinho deve permanecer no time, deve ser o banco, e o titular deve ser o Igor Jesus. Caso o Igor Jesus saia, vem aí, pode vir o Gabriel Jesus ou o Richarlison. Os dois seriam um sonho, absurdo, né? Mas aí não sei como vai ficar essa questão de valor. O Botafogo tem uma gestão fiscal muito certinha hoje em dia e não vai jogar dinheiro fora. Então é isso, galera. Vamos esperar. Vocês preferem qual? Richarlison, Gabriel Jesus ou estão torcendo para o Igor Jesus ficar e manter aí o ataque que foi esse ano? Independente, o Botafogo está muito em boas mãos, está muito bem, e vamos ver aí esse ano dos próximos capítulos, tanto do treinador quanto do atacante, enfim, vamos esperar. Valeu? Gente, fico por aqui, um grande abraço, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Meu nome é Gabriel, foi um prazer atualizar vocês sobre o nosso Botafogo. Valeu? Tamo junto, um grande abraço.